Olá, uma ótima tarde para você. Começamos a edição de hoje te mostrando o resumo de mais uma sessão ordinária que foi realizada ontem aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. 3 projetos de lei estavam na ordem do dia da 14ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. Porém, logo no início da sessão, ela foi interrompida para que os parlamentares recebessem uma comissão de professores e atentamente ouvissem as reivindicações pretendidas por eles. De volta ao plenário, o vereador Carioca estava inscrito para a apresentação dos seus trabalhos e ele pediu, através de requerimento, a possibilidade de ampliar o acesso ao exame de mamografia para as mulheres com idade inferior a 50 anos. Na ordem do dia, o projeto de lei que institui a obrigatoriedade de capacitação dos servidores públicos em temas relativos à equidade de gênero e violência contra a mulher no município de Cubatão, também estava na ordem do dia, o que institui o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como medida de combate e prevenção à violência doméstica familiar, este de autoria da vereadora Jaque Barbosa, e o projeto de lei que declara de utilidade pública a entidade Limpa Rio dos Manguezais de Cubatão, de autoria do presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Utopete. Todos esses foram aprovados em segunda discussão e em sessão extraordinária. Veja agora outros assuntos dessa edição. 7 de maio, no Vaticano, começou o conclave para a escolha do novo líder da Igreja Católica. Brasil registra mais de 71 mil empregos com carteira assinada em 2025. Ministério da Saúde libera 100 milhões para reforçar atendimento a doenças respiratórias. Teremos ainda o quadro Entendendo Direito, falando sobre demissões, com ou sem justa causa. Quarta-feira, meio de mais uma semana. Vamos juntos em mais uma edição do seu N1 que está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado retoma hoje a análise à PEC que propõe o fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e também prefeitos. Além disso, o texto fixa mudanças para 5 anos na duração dos mandatos. Ontem, a Câmara aprovou uma proposta que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531 a partir do ano de 2027. Agora mudamos de assunto, notícia boa. O Brasil registrou mais de 71 mil postos de trabalhos formais com carteira assinada no mês de março, um número positivo se tratando de saldo. São mais de 71 mil empregos com carteira assinada geradas no Brasil, um saldo positivo de acordo com o balanço do CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em março do ano passado, o saldo positivo foi de mais de 244 mil empregos. A diferença que pode explicar esse fator é de que o carnaval tenha caído em março e não em fevereiro, como de costume. 3 dos grandes setores de atividade registraram saldo positivo no mês de março. Na lista estão os setores de serviço, construção e indústria. Foram os setores do comércio e agropecuária que registraram saldo negativo. Entre os postos de trabalho gerados em março, mais de 48 mil foram para as mulheres e 22 para os homens. Já a maior faixa etária com maior saldo positivo foi de 18 a 24 anos. O ministro do Emprego e Trabalho, Luiz Marinho, diz que os resultados de março do CAGED são uma sinalização para a possibilidade da redução da taxa de juros do país. A Selic, taxa de juros da economia básica, está atualmente em 14,25% ao ano. Agora faço uma pergunta para você aí de casa. Já teve vontade de mudar as características originais do seu veículo? Olha, o Detran explicou o que é necessário para essas alterações, para que elas possam ser realizadas, e é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Muitas pessoas têm como um sonho, uma meta de vida, ter um carro. E mais ainda, deixar ele com a sua cara. Nem que para isso tenha que mudar suas características originais. Mas você sabia que há uma legislação sobre isso? A legislação de trânsito ela prevê possíveis modificações e transformações que são feitas no veículo, só que a partir do momento que a pessoa tem aquele veículo, ela pode fazer modificações nele. Existem as mais básicas e também mais volumosas que a gente recebe aqui no Detran de São Paulo, que é a mudança de cor, inclusão de blindagem, alguma modificação simples ali de carroceria. Agora existem outras mais complexas, que vão desde a suspensão do veículo, alongamento de chassi e várias outras.
Vinícius explica que é essencial que aquele que deseja realizar modificações veja quais são autorizadas pelo órgão, pois quando muitos vão ao Detran regularizar as modificações, muitas delas não são permitidas. A gente percebe muito com o nosso cliente, o cidadão que vai até as nossas unidades. Ele faz primeiro a modificação do veículo, ele não sabe se poderia fazer essa modificação ou não, se o veículo dele atende as especificações para poder fazer aquela transformação, e depois que ele fez, ele vai até o Detran. E aí, muitas vezes, ele gastou um dinheiro e não vai conseguir regularizar aquele documento. E acaba sendo um desperdício. Às vezes, se ele fosse primeiro, ele seria orientado a fazer da forma correta. Então, assim, a gente tem mais de 100 tipos de modificações possíveis de ser feitas no veículo, cada um com a sua particularidade. O que a gente recomenda é esse primeiro passo, verificar junto ao Detran, ou numa unidade de atendimento, ou preferencialmente no portal, que tem tudo especificado para cada tipo de alteração. Se numa blitz for constatado que as mudanças não são permitidas, o proprietário do veículo vai ter uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada. Ele vai ser autuado, então a gente de trânsito vai fazer essa abordagem, vai ter a autuação, e o veículo, a depender das condições de segurança daquele veículo, vai ser recolhido para pátio. E aí o que o cidadão vai ter que fazer naquele momento? Primeiro, vai ter o custo ali do dia que ele perdeu o veículo, o custo do pátio para fazer a liberação, e ele vai ter que regularizar a documentação para fazer a retirada e voltar até a posse do veículo. Porque vai ser inserida uma restrição no veículo, ele não vai conseguir licenciar enquanto não regularizar. Se a mudança desejada não é permitida, não é porque o Detran implica por qualquer coisa, mas sim porque essa alteração compromete a sua e a segurança de todos. Um veículo mal modificado, mal transformado, ele vai ter um problema na rua, ele trava uma rodovia, ele trava uma situação ali e atrapalha a cidade, o dia de milhões de pessoas. A gente está aqui em São Paulo, a gente passa por isso todos os dias. Então é uma preocupação da legislação sobre isso, pensando até na população como um todo. O trânsito ele é algo mais democrático, que a gente posso dizer aqui, que a gente tem no país. Porque não importa qual o seu tipo de veículo, do mais caro ao mais barato, a gente está transitando pela mesma rua. E não só a gente, como todas aquelas pessoas em volta estão envolvidas, então tem essa grande preocupação. O Ministério da Saúde disponibilizou 100 milhões de reais para o atendimento a crianças com síndromes respiratórias graves. Os estados, municípios brasileiros, além do Distrito Federal, poderão acessar esses recursos apresentando uma declaração de emergência iminente ao aumento de casos aí em cada região. O foco no público infantil se deve ao crescimento do vírus sincial respiratório entre crianças e também bebês. A Anvisa aprovou um medicamento que retarda o avanço do Alzheimer. Mais de 1.700 pacientes que tinham a doença ou demência em estágio leve foram avaliados durante 72 semanas. O medicamento Kinsula, indicado para o tratamento de comprometimento cognitivo leve e demência leve associados ao Alzheimer, foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o órgão, o donanemab é um anticorpo monoclonal que se liga a uma proteína chamada beta-amiloide, reduzindo elas e, assim, retardando a doença. 1.736 pacientes participaram do estudo, onde receberam a aplicação do medicamento durante 72 semanas. 4 semanas após o fim da medicação, os pacientes tratados com donanemab apresentaram uma progressão clínica significativa da doença. O medicamento já pode ser distribuído e utilizado em todo o país, seguindo as indicações e limites aprovados pela Anvisa. O medicamento é contraindicado para pacientes que estejam tomando coagulantes, incluindo varfarina, ou que, durante a ressonância magnética realizada antes do tratamento, tenham sido diagnosticados com angiopatia amiloide cerebral, pois os riscos a esses pacientes são maiores do que os benefícios. As reações ao medicamento são relacionadas à infusão e os seus sintomas são similares aos da gripe, dores de cabeça, febre e anormalidades relacionadas à proteína amiloide. É isso então, vamos falar de esporte por aqui, vai chegar Lucas Sena, boa tarde para você, Seninha. Boa tarde, Jeff, como tudo você certo? está? Tranquilo? De boa, e você? Tudo numa nice, tudo numa boa? Tudo numa nice, tudo numa boa. Vamos falar de esporte então, né? Começar aí, falar um pouco do que rolou em campo. A gente começa falando do São Paulo, que venceu fora de casa, Exatamente, Jefinho. São Paulo foi até o estádio do Peru, foi até o Peru ontem, no estádio do Alianza Lima, enfrentar os donos da casa. Não jogou bem, mas o que importa é bola na rede, e isso ele conseguiu com 2 gols de André Silva. O primeiro gol ele saiu
quando o jogador do São Paulo fez o lançamento para a área, a defesa peruana bateu cabeça, e aí foi lá, Matheus Alves, a cria de Cotia, aproveitou a brecha, tocou para André Silva, que bateu forte rasteiro no canto direito do goleiro do time peruano. E aí o São Paulo conseguiu controlar a partida de uma certa forma, e no segundo tempo saiu o gol da vitória tricolor de novo com o André Silva. Lucas Ferreira recebeu o passe, fez a jogada, tocou para Luciano, que de primeira tocou para André Silva, que finalizou forte no meio das pernas do goleiro Vizcarra. Esse resultado deixa o São Paulo com 10 pontos, líder do grupo D, e está invicto na competição sul-americana, Jefinho. Muito bem, a gente segue e fala do Corinthians, né? Ele acabou aí saindo na frente, mas tomou um empate, Exatamente, Jefferson. Mais uma vez, agora, né, com o Dorival Júnior, esses erros não tinham aparecido, mas mais uma vez os erros defensivos apareceram na equipe corintiana. O Corinthians saiu na frente, Maicon recebeu o passe, viu a movimentação de Memphis, tocou para ele dominou a bola, foi carregando devagarinho, viu espaço, finalizou forte no canto rasteiro também do goleiro da equipe colombiana. E aí o Corinthians conseguiu manter o controle, mas a equipe colombiana foi gostando da partida. No segundo tempo, uma cobrança de escanteio ensaiada. Carrascal fez o cruzamento. André Ramalho não viu a movimentação de Navarro, que passou por trás da defesa e assim finalizou empatando para a equipe da Colômbia. E esse resultado a gente trouxe ontem, né, um prognóstico, aliás, sobre essa partida. Se o Corinthians ganhasse, ele conseguiria subir mais na tabela de classificação e ficar na zona de classificação para a próxima fase da Sul-Americana, o que não aconteceu. O Corinthians, com esse empate, continua na terceira colocação, 1 ponto atrás do América de Cali, que é o segundo colocado, e 2 do líder Huracan. Então, esse resultado complica um pouco a vida do Corinthians na Sul-Americana, viu, Jefinho? Doutor Lucas-Sena, né? Trouxe o diagnóstico ontem. Que isso, quase. Que isso, né? aí, tá examinando os times de futebol. Infelizmente, ipsis literis, né? Fazendo aquela essência, aquele resumo básico. Doutor, vamos examinar então o Palmeiras, né? Que ele vai jogar aí. Fala um pouco pra gente sobre esse jogo, o que vem por aí. Não, tem que tomar cuidado, porque a torcida palmeirense, se trazer o diagnóstico aqui, eles vão ficar meio e agora irritados, esse diagnóstico, né? Você vai falar por Leandro Giannoca, então toma muito cuidado. Com todo amor e carinho, né? Calma, todo amor e carinho. Bom, o Palmeiras né? Na verdade, já está no Paraguai para enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Abel Ferreira tem todas as suas peças à disposição e na competição sul-americana o Palmeiras está tranquilo, né? Invicto. Se ganhar a partida de hoje, ele já confirma a sua classificação. Até porque, como eu falei agora há pouco, está invicto, 3 vitórias em 3 jogos. Se ganhar a próxima 12 pontos, como o segundo colocado está a 4 pontos dele, o Palmeiras consegue já garantir uma classificação para a próxima fase. Então, o torcedor palmeirense, que é muito corneta, né, digamos assim, quer que o time sempre jogue bem, está invicto na Libertadores e, claro, invicto no Brasileirão, líder no Brasileirão. Então, assim, o palmeirense está feliz, está sorrindo, está tranquilo com a vida. Nosso Leandro Giannoca também, né, Jefinho? E a Tarsila também, que está de férias, mas está de olho no Palmeiras. E está acompanhando a gente também, com viu, Tarsila? Estamos ansiosos, aguardando o seu retorno, viu? Não tenha dúvida. Boas férias para você. Agora, doutor, o seu próximo diagnóstico é sobre o Santos, né? Você vai falar aí do Verón e também do Barreal, é isso? Diagnóstico para o Santos, então, já está na UTI, pode enterrar e acabar, porque está difícil, viu? Verón, ele chegou atrasado no treino do Santos, até nos últimos preparativos contra o jogo do Grêmio, que o Santos acabou perdendo no último domingo, e ele foi multado em 30% do seu salário. O Santos pensa o que vai fazer com ele, se vai devolver para a equipe do Porto, né, que é um time que ele ficou emprestado, ou então se vai continuar no elenco. O que interessa é que hoje, Gabriel Verón ainda é jogador da equipe santista, ele participou até dos treinos. E a gente falando de diagnóstico, o departamento médico falou que o Santos pode contar com 2 jogadores. Barreal, o argentino Barreal, que foi afastado por uma lesão na coxa, e Zé Rafael, que veio do Palmeiras, fez uma cirurgia na coluna e agora está nos seus últimos preparativos. Pode ser peça importante, pode, né, fazer parte do time no jogo contra o Ceará na segunda, às 8 da noite. E uma notícia aqui de última hora que a gente recebeu, esse jogo pode ser realizado no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, viu, Jefinho? Então os torcedores da capital paulista, até do interior, provavelmente o Santos vai jogar na capital paulista na próxima segunda-feira. Claro, tem que negociar, né, com a diretoria do Palmeiras, ver como é que a Federação Paulista aceita. Se tudo der certo, Santos e Ceará no Allianz Parque, segunda-feira, 8 da noite, viu, Jefinho? Um amigo meu tem uma dúvida do Santos. Diga. Cauã é o nome dele. O Neymar ainda joga no Santos? Ele quer saber se o Neymar ainda é jogador da equipe santista. Não, sim, no bid, digamos assim, nos papéis, sim, o Neymar ainda é jogador do Santos. Mas na realidade... Não, ele é jogador. Agora, você está jogando no Santos 500. E você,
poder, porque você não gosta muito, né, que falei do Neymar. Mas ele tá treinando tu nem pode falar mais que o Vini tá pedindo pra gente chamar a passagem de bloco. Tem certeza? Não posso falar do Neymar? Então tá bom, amanhã eu falo. Tá bom. Vamos lá então? Olha o sorrisinho dele. Depois do intervalo, falaremos sobre demissões com ou sem justa causa no quadro Entendendo Direito. E tem ainda a nossa previsão do tempo. E nós estamos também nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, @TV Câmara Cubatão. Voltamos já. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com o seu N1, começou hoje em Roma o conclave para a escolha do novo Papa. Por lá, uma série de rituais e procedimentos estão sendo cuidadosamente realizados. O dia começou com uma missa dedicada à eleição do novo pontífice. Cerca de 120 cardeais fizeram aí um juramento com a mão sobre o evangelho e após a distribuição das cédulas, eles escreveram o nome de um candidato. Gente, na sequência, foi a ordem aí da idade de mais velho para o mais novo, tá? E aí eles se aproximaram do altar colocando essa cédula em um cálice, né? Ali eles colocam qual é o Papa que eles estão votando para ser eleito. Recentemente, o repórter Lucas Sena conversou com o padre aqui na Nossa Senhora da Lapa, em Cubatão, e ele explicou, né, como é que funciona, então, a escolha do novo Papa, e é o que nós vamos acompanhar agora. O conclave é uma reunião onde se reúnem os cardeais, né, do Colégio de Cardeais, aqueles que têm 80, todos eles vão, mas aqueles que têm 80 anos são os que podem votar, né? Então, aqueles que têm até 80 anos. E desses que têm até 80 anos, eles podem ser elegidos. Desde o século XIV, então é costume sempre eleger um dentre os cardeais votantes que estão ali no Colégio de Cardeais. Você sabe quais são os seus direitos no caso de uma demissão com ou sem justa causa? Vamos falar sobre isso e outros assuntos trabalhistas no quadro de hoje. Comigo para falar sobre esse assunto, eu recebo então o advogado Guilherme Craveiro, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses direitos aí, né, doutor? Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar de volta aqui. Então bora lá, né, começar a falar então sobre esses direitos, né? Quais são então, doutor, os direitos aí do trabalhador em demissão sem justa causa? Legal, Gerson, para a gente começar assim, sendo bem objetivo. Quem é demitido sem justa causa tem direito a receber as férias proporcionais, o 13º proporcional, tem direito ao aviso prévio, também tem direito a sacar o quanto que estiver depositado dentro do seu FGTS com a multa fundiária de 40%. Além disso, também tem direito, caso tenha trabalhado nos últimos 16 meses por 12 meses, do seguro-desemprego. Então, a pessoa que é demitida sem justa causa, ela tem, através da legislação, da CLT, um pouco de cuidado maior para que ela possa se realocar no mercado de trabalho. E quem tem aí a famosa justa causa, né, que acabou entrando alguma coisa ali naquela demissão, tem algum direito? Fica alguma coisa para a pessoa? Sim, os direitos da justa causa, Gerson, vale te ressaltar que a justa causa é um rol taxativo, ou seja, existem dentro da CLT alguns meios, alguns exemplos no qual o empregador pode aplicar a justa causa no empregado. Então é uma situação bem restrita. E o empregado que é demitido por justa causa, ele sai apenas com direito às suas férias proporcionais, ou se já tiver férias vencidas, e ao seu 13º proporcional. Não tem direito a nenhum outro tipo de verba rescisória. Doutor, nesses casos de demissão, né, o empregador ele é obrigado a pagar aí todas as verbas rescisórias por quanto tempo? Então, Jefferson, vale te ressaltar duas situações. Quando o empregado é demitido sem justa causa, ele tem a opção de trabalhar no aviso prévio ou de receber o aviso prévio indenizado. No momento em que ele trabalhar o aviso prévio, são 10 dias a partir do último dia trabalhado. No caso de uma demissão sem justa causa, em que o trabalhador tem um aviso prévio indenizado, ou no caso de demissões por justa causa, ou até num acordo, são 10 dias a contar da demissão.
Então, o artigo 477 da CLT, ele prevê que, caso esse prazo de 10 dias não seja respeitado, o empregado tem direito a uma multa no valor de um salário correspondente ao seu último salário. O senhor falou agora sobre o aviso prévio, né? Afinal, o que é esse aviso prévio que muito se fala em demissão e como é que ele funciona? Então, o aviso prévio é um direito dos trabalhadores que são demitidos sem justa causa. Ele pode ser executado de duas formas. Ele indenizado, onde a empresa fala, eu não quero mais que você trabalhe, mas como é seu direito, eu vou lhe pagar os seus próximos 30 dias, de qualquer forma, mesmo que você não trabalhe, ou o aviso prévio trabalhado. E aí, dentro desse aviso prévio trabalhado, o empregado tem o direito de escolher a jornada reduzida. Para quê? Para que ele possa ir atrás e buscar um novo emprego, ou não trabalhar pelos últimos 7 dias, que vai equiparar, mais ou menos, no caso de você ter uma jornada reduzida. Então, assim que funciona o aviso prévio dentro da Justiça do Trabalho. E sobre o FGTS, doutor, ao ser demitido ali, a pessoa pode sacar o valor do fundo, né? Dependendo da forma que ele foi mandado embora, tem esse direito? Sim, o FGTS, ele é o fundo garantidor do trabalhador, né? Porque ele tem ali um caráter indenizatório, para justamente como eu falei no começo, no caso dele ser demitido sem justa causa, ele tem direito ao seu fundo, mais 40% do valor que estiver ali dentro do fundo dele. Isso é uma visão que foi criada através da CLT e na nossa Constituição, para que seja uma forma de indenizar o trabalhador que está sendo demitido e, além disso, trazer uma segurança e que não pese tanto no bolso do empregador, porque é um recolhimento que ele faz mensal junto do salário, não é algo que ele tem que pagar de forma indenizada ao final da rescisão, né? E quais são as condições aí para o demitido receber o seguro-desemprego? O seguro-desemprego ele somente pode ser recebido no caso de demissão sem justa causa. E para receber o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses, ou então, se for a primeira vez que você vai tirar o seguro-desemprego. Na segunda vez que você vai tirar o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado 6 meses nos últimos 12 meses. E assim por diante, você tem uma regra escalonada. Então você tem que prestar muita atenção. Por exemplo, você foi demitido sem justa causa, aí você vai dar entrada no seu seguro-desemprego, eu recebi ali 3 meses de seguro-desemprego, porque eu trabalhei 12 meses. Agora, se você trabalhar um período maior, talvez você possa receber um período maior de seguro-desemprego, 3, 4, até 5 meses. Agora tem que ter uma coisa que os empregados eles têm que ter noção. A partir do momento que você se realoca no mercado de trabalho, o seu direito do seguro-desemprego ele cessa. O que acontece muito nos dias de hoje são as pessoas pedirem para não serem registradas, para continuarem recebendo o seguro-desemprego e receber o salário do seu trabalho. Isso é fraude ao nosso sistema, e isso pode sim, você pode ser penalizado criminalmente por isso. Esse cálculo é feito pelo Ministério, por banco? Quem que faz o cálculo aí do seguro-desemprego, doutor? O seguro-desemprego ele é baseado nos seus últimos salários, porque ele faz uma média e ele, depois do valor do salário que você recebe, eles tiram uma média, salvo engano, dos seus últimos 3 salários e eles estipulam o valor que você vai receber. Por quê? Porque você, teoricamente, para você manter o seu padrão de vida até que você se realoque ao mercado de trabalho. Doutor, uma pergunta agora que eu acho que sempre vem à tona nesse assunto de demissão, né? O trabalhador, ele pode ou não ser demitido ali com um atestado médico sendo cumprido, com uma licença por doença ou maternidade, tem esse direito de demissão ou não? Então, a gente tem que separar qual que é o tipo de atestado médico. Hoje, o atestado médico que é de doenças acidentárias, ou seja, relacionados ao seu emprego, sim, além de você não poder ser demitido durante o período do seu atestado médico, você ainda tem uma estabilidade de 12 meses após o seu retorno. Ou seja, já você está trabalhando, você sofre uma lesão, tem uma doença que é relativa ao seu trabalho, além de você não poder ser demitido durante o período do seu atestado, do seu afastamento, você ainda tem uma estabilidade de 1 ano posterior a isso. Agora, se a sua doença, se o seu atestado, ele é algo que não é relativo ao seu trabalho, não é um auxílio acidentário, você não pode ser demitido durante você estiver usufruindo dessa licença, mas a partir do momento que você retorna ao trabalho, você não tem essa estabilidade de 12 meses. Tá certo, então, né? Quem está no período de experiência, doutor, tem direito a receber as verbas rescisórias? Com certeza, Gerson. O contrato de experiência ele foi criado posteriormente para que as empresas tenham um período para testar os seus funcionários. Então, assim, se você tem 3 tipos de contrato de experiência. O de 30 dias, que pode ser renovado por mais 30 dias.
o contrato de 45 dias que pode ser renovado por mais 45 dias, lembrando que essas renovações não são obrigatórias. E tem o contrato que você faz superior a 45 dias, que ele não pode ser renovável, porque o prazo máximo que você tem de um contrato de experiência é de 90 dias. Então, a partir do momento que você tem um contrato firmado, se você for dispensado antes do encerramento deste contrato, é como se fosse uma demissão sem justa causa normal. Você vai ter direito a todas as verbas que você teria caso você já fosse um empregado registrado. Agora, se o contrato de experiência ele cessa, ele acaba e ele não é renovado ou prorrogado para um contrato por tempo indeterminado, você recebe apenas o seu 13º proporcional e as suas férias proporcionais. O demitido ele pode entrar com uma ação contra a empresa, contra o empregador após a demissão dele? Tem o direito? Sim, Jefferson. O empregador, o empregado, se ele se sentir lesado por algum tipo de coisa que aconteceu dentro da sua relação de trabalho, ele tem o prazo de 2 anos a partir do encerramento do seu contrato para ingressar com uma demanda dentro da justiça, certo? O que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os empregados que trabalharam por longo tempo dentro de uma empresa? Você tem 2 anos para ingressar com a ação. Contudo, você só pode discutir situações dos últimos 5 anos. Então vamos supor que você foi demitido em 2022 e ingressou com uma ação apenas em 2024. Você vai ter perdido ali um leque de 2023 e 2024 em que você não vai ter direito a nada. Apenas correção e juros caso você venha ganhar alguma coisa. Mas é um período que você não trabalhou e você vai poder discutir apenas 2022, 21 e 20. Então você tem essa redução de um tempo que, no caso de você ter entrado logo após sair do seu emprego, você poderia discutir um prazo maior. Doutor, e quais são os direitos aí do trabalhador, né, demitido por acordo com o empregador? Então, existe um tempo menor atrás, foi criado essa possibilidade da demissão por acordo. Essa demissão ela traz alguns pontos diferentes. Quais são elas? Você tem ali a multa do seu FGTS de 40%, ela é reduzida para 20%. Você tem também a redução do período de aviso prévio. O seu aviso prévio não é mais de 30 dias, ele passa a se tornar de 15 dias. E no restante você tem direito a tudo igual uma demissão sem justa causa. Ressalto também que você tem direito apenas a sacar 80% do seu fundo de garantia. 20% ficarão registrados lá. E vale a gente ressaltar aqui também, Gerson, para encerrar, que no FGTS você somente vai poder realizar o saque dele caso você não tenha nos últimos 12 meses realizado aquele famoso saque aniversário. Então por isso que ocorre ainda hoje dentro do nosso sistema legislativo discussão se esse saque aniversário deve prosseguir ou não. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí pelas suas informações. E agora chegou o momento da previsão do tempo por aqui. Então nós vamos direto para o Pio do Casqueiro mostrar a movimentação aqui na cidade de Cubatão, né? Como é que está esse meio de semana, essa quarta-feira aqui na nossa cidade, né? Mais um dia de sol, marcando aqui os termômetros na cidade de Cubatão, 27 graus, tá? Que é a máxima para hoje de 27 graus. Não tem ainda previsão de chuva para hoje, mas o tempo pode vir a ficar nublado no decorrer do dia. E é assim que a gente acompanha mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Os termômetros sobem com mínima marcando 20 e máxima 28 graus. Vento moderado em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 89%. E por hoje é só, logo mais às 6h15 tem a nossa segunda edição com o Lucas Sena. Você pode continuar conectados pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube, Instagram e Facebook. Uma ótima tarde para você. Tchau!